aí nas igrejas, nos terreiros de candomblés, enfim. Bem, inicialmente, quando nós abrimos aqui a discussão, esse artigo, nós falamos sobre os tipos de doenças, né, que se apresentam, que as pessoas que procuram os terreiros de candomblé, as casas de umbanda, os terreiros de Omolocô, enfim, os tipos de doenças, e nós classificamos aqui as chamadas doenças físicas, só para relembrar, né? As doenças físicas, né, que são a erisipela, a congestão, a hipertensão arterial, o diabetes, enfim, aquelas doenças que são tratadas por médico, a chamada medicina oficial. E também pela medicina popular, a medicina alternativa, exercida por muitas pessoas com funções religiosas como padres, pastores, pais e mães de santo. Muito bem. E o segundo tipo de doença, que é o que nos interessa, né, que é a doença espiritual, tratada pelo terreiro e que pode se manifestar por desmaios, insônia, dor de cabeça, paralisias, perda de voz ou de visão. Sistema nervoso atacado, loucura ou semi-loucura, violência, alcoolismo, vadiagem. Eu até teci aqui alguns comentários sobre a vadiagem, né? E algumas doenças que integram essa categoria, que são às vezes tratadas pela medicina, pela psicologia e também pela psicanálise, como neuroses, né? Psicoses, ou são encaradas pela sociedade mais ampla como criminalidade. Conforme eu disse, muitas dessas doenças de natureza, de cunho, de fundo espiritual, se não tratadas, elas acabam descambando para a criminalidade. Quer dizer, uma pessoa que tem uma mediunidade exacerbada, ou mesmo que não seja exacerbada, mas que necessita de um tratamento e que não corre atrás desse tratamento, com certeza essa pessoa será levada aos caminhos desvirtuosos da vida, que poderá descambar na criminalidade, por conta justamente da mediunidade, dessa herança que a pessoa traz consigo, uns mais exacerbados e outros menos exacerbados, mas que trazem, e que quando não cuidam podem levar a pessoa à criminalidade. Então daí essa procura por terreiros, pais de santo, curadores, rezadores, benzedeiros, benzedeiras, pajés, enfim. Então é muito importante que vocês atentem para esse novo mote, esse novo tema que nós estamos desenvolvendo aqui. Por quê? Porque vocês já observaram, vocês já notaram, que nós procuramos trazer aqui temas realmente ligados muito mais à prática. Porque nós temos, quem faz esse tipo de programação, o programador, o comunicador, o radialista, o jornalista, que é o meu caso, ele pode se ater a uma linha cultural em que ele vai divulgar a cultura dos orixás, a origem, os seus cânticos, suas comidas votivas, enfim, ou então poderá descambar para o lado mais prático, que é o meu caso. Eu procuro aqui dissecar muita coisa, muita crendice que existe dentro da nossa religião, né? E que isso acaba deturpando o verdadeiro objetivo da nossa religião. E qual é esse objetivo, né? É esclarecer, e além de esclarecer, é abrir os horizontes, é abrir os caminhos espirituais das pessoas, através dos ebós, dos desenvolvimentos espirituais, através de curas. Eu falo de cura aqui, meus caríssimos e caríssimas ouvintes, eu falo da cura espiritual, eu não falo da cura médica, porque nós espiritualistas, zeladores de santos, sacerdotes, afro, padres, pastores, nós não temos o poder de curar ninguém. Só quem tem o poder de curar, através de bateria de exames, de medicamento, de tratamento específico, ambulatorial ou não, são os médicos, aqueles que cursaram a medicina, né, e que têm um registro no Conselho Regional de Medicina. Eu quero deixar isso bem claro.
Até porque, como advogado, eu estou sempre aqui defendendo postulados nesse sentido. Por quê? Porque existe uma figura penal chamada curandeirismo dentro do Código Penal. E ela persiste ainda, e eu sei de casos, já citei muitos casos aqui, de pessoas que estão amargando penas, né, corporais por conta do exercício ilegal da medicina. Então, quando a gente fala aqui de cura, fulano é um curador, mas ele não é curador da chamada doença física, como eu disse lá atrás, né? Não é a doença física, é a chamada doença espiritual. É claro e evidente que no nosso métier, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com um sem número de pessoas com os mais variados tipos de doenças físicas, e após uma investigação, após um levantamento prévio espiritual, nós acabamos descobrindo que aquelas doenças tidas como físicas e que teriam sido tratadas pela medicina legal, elas se tornaram como físicas por conta da falta de um tratamento espiritual. Então, pode acontecer a cura, com certeza. Por quê? Porque a origem daquela doença foi um problema de natureza espiritual. Então, claro que aqui o sacerdote afro, a sacerdotisa, o padre, o pastor. Então, a cura não é mérito somente de nós, sacerdotes afro, não. Nós quimbandeiros, umbandistas, candomblecistas, não. Os pastores também, os evangélicos, os padres, enfim, as benzedeiras, as curadeiras, e todas têm essa faculdade, essa virtude de poder, de repente, conseguir uma cura, mas desde que aquela doença tenha uma origem de natureza espiritual. Isso é um fato, isto é inquestionável, e a gente tem que deixar isso muito bem claro. O que não pode, ou que não podem, que é a melhor colocação, pessoas que se dizem curadores aí, padres, pastores, zeladores de santo, se dizerem com autoridade para curar AIDS, pessoas com AIDS, com câncer, enfim, quando são doenças de natureza física, né? Então, o homem em si, ele não tem o poder. Quem somos nós para dizer assim, eu vou curar uma pessoa portadora de uma doença dessa natureza, uma AIDS, um câncer, uma tuberculose, enfim, que infecto contagiosa, conforme corrigiu muito bem a mãe Rose da Oxum e da minha mãe Ansã. Bem, nós não temos esse poder. Por quê? Porque quem tem o poder são justamente os espíritos de luz, são os orixás, é Deus que permite com que esses espíritos, com que essas divindades da natureza possam operar o chamado milagre. Claro que isso pode acontecer, mas o que não pode acontecer é como vem acontecendo, que muitas pessoas se dizem curadores, né? Eu curo isso, curo aquilo outro, e na realidade não é bem assim. Nós somos nada mais, nada menos do que meros vasos, instrumentos na mão de Deus. Então, quando eu digo na mão de Deus, na mão dos espíritos de luz, de toda a natureza. Então, eles é que operam um milagre, nós apenas somos o instrumento material para dar início um determinado tratamento espiritual que poderá até resultar na cura de uma natureza de uma doença que não tem a origem espiritual. Às vezes, na maioria, muitas das vezes, é uma doença de origem física, mas pode acontecer a chamada cura pela intercessão, pela interveniência, né? Do Pai maior, né, que é Deus, porque tudo que existe na face da terra tem a sua permissão. Bem, é bom fazer esse tipo de esclarecimento. Por quê? Porque nós vivemos uma época que nós nos deparamos aí com grandes profetas, grandes curadores, pessoas que curam, charlatões mesmo, conforme diz a mãe Rosa, né?
E os tribunais estão aí abarrotados de processos contra essas pessoas, por conta de tratamentos mal feitos, mal realizados, pessoas que de maneira leviana aconselham pessoas doentes a suspenderem tratamentos médicos, né? Não, você deixa de tomar esse remédio aqui, acolá, pode deixar que o ebó que eu vou fazer vai resolver. Gente, isso é uma inconsequência, não pode se fazer isso, tem que ter muito cuidado. Nós espiritualistas, nós temos o dever legal de respeitar o ser humano. Então nós entramos com uma chamada medicina, não é nem medicina, com uma prática espiritualista alternativa, que se não fizer bem, mal também não fará. Nós não podemos nos imiscuir, nós não podemos nos intrometer num tratamento médico que uma pessoa está sendo submetida. Claro que nós sabemos que muitas pessoas chegam nas nossas casas e dizem assim, meu pai, minha mãe, eu já venho fazendo tratamento há tanto tempo, o próprio médico já me desenganou e tudo, já fiz cirurgia. Muitas das vezes as pessoas mentem na esperança de convencer o bruxo, o mago, a bruxa, de dar a ele um milagre, uma receita, um ebó, assim, milagroso, que possa resgatá-lo daquela dor terrível que ele vem sentindo com aquela doença que ele ainda não alcançou a cura. Então nós temos que ter muito cuidado de saber lidar com essas pessoas, de ter a hombridade de falar para as pessoas, não, você não pode abandonar o tratamento médico. Então você pode fazer o tratamento espiritual, mas continue com o tratamento médico. É muito importante a continuidade do tratamento médico, né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque as próprias pessoas, elas têm uma tendência assim, toda especial, de induzir o bruxo ou a bruxa assim falando. Então o bruxo e a bruxa, quer dizer, quem é o bruxo e a bruxa? É o zelador de santo, é o padre, é o pastor, todos são bruxos, né? Então o bruxo ou a bruxa tem que ter muito cuidado de não se deixar levar pela vaidade, achar que ele é todo poderoso e que ele pode realmente, não, eu vou conseguir, eu vou invocar Exu, eu vou invocar Ossan, que é o senhor das folhas, da cura, da medicina, e eu vou curar a sua doença. Então nós sabemos aí de pessoas que prometem, fazem esse tipo de promessa e acabam não resolvendo nada, e cobram. Claro, não é que o cobrar seja ilegal, é você cobrar extrapolando o limite da permissividade. Você tem que levar em consideração a necessidade e a possibilidade. O que é a necessidade? Isso aqui é um binômio, é um conjunto. Então, nós temos aqui o bruxo, como eu disse, o bruxo é o pastor, é o padre, é o zelador de santo. Então, de um lado nós temos a necessidade e de um outro lado nós temos a possibilidade. Então, qual é a necessidade? A pessoa tem necessidade de encontrar um meio de ficar curada dos males que a afligem, ou que pelo menos tenham esses males minorados, arrefecidos. Essa é a sua necessidade. E do outro lado nós temos a possibilidade, ou seja, a possibilidade que o bruxo tem de dar a essa pessoa aquilo que ela realmente quer. E em que dose o bruxo poderá dar a essa pessoa aquilo que ela tanto necessita. Porque o necessitado, o sofredor, o doente, ele quer tudo, ele quer ficar curado, ele quer se ver livre daquela dor. Pode ser uma dor física, como pode ser também uma dor subjetiva, um sofrimento, um determinado problema. Então ele quer pôr fim a um determinado sofrimento. Então o bruxo, que estaria de posse da possibilidade ou das possibilidades, tem que ter muita hombridade
para não oferecer mais do que ele pode fazer. É isto é que a gente não vê por aí.